vídeos aqui do canal, você já deve ter me visto falar sobre a época medieval ou a Idade Média, principalmente nos vídeos sobre as histórias de lugares, de culturas, religiões, povos diferentes que existem por aí, nos vídeos sobre vidas passadas com relato de regressão. Eu comento sobre esses termos. Aconteceu na Idade Média ou na época medieval. Mas afinal, você sabe o que foi esta Idade Média? Você sabe o que aconteceu durante esse período? Como que foi? Como que começou? Qual que foi a história? Como que acabou? Como que era? O que foi essa época afinal? Nós aprendemos lá na escola, nas matérias de história, sobre a Idade Média. Porém, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. Lembra vagamente de alguma coisa, de algum detalhe sobre essa parte da história. E tem também muitas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal e não fazem nem ideia do que eu estou falando sobre o que foi essa época medieval. O que é isso? O que aconteceu? Como é que era? Então, pensando nesse público que pode não entender direito ou não lembra direito o que foi essa época, eu resolvi trazer esse vídeo com um resumão enorme de uma baita aula de história aqui, falando tudo sobre a Idade Média, o que realmente foi essa época. Para você conseguir entender quando eu falo sobre aqueles lugares do mundo ou sobre histórias que aconteceram na época medieval. Cidades medievais, castelos medievais, arquitetura medieval. Mas o que está por trás disso? Qual que é a história da origem de tudo isso? Como que tudo isso aconteceu e como que acabou? Então hoje eu vou trazer aqui para você toda essa explicação, para você entender o que foi esse período da história, tudo o que aconteceu e entender o significado, a história que está por trás daquelas cidades medievais, que eu já trouxe e que eu ainda vou trazer muita coisa relacionada a esse assunto. E se você é novo por aqui, nem sabe quem é essa pessoa que vos fala, seja muito bem-vindo ao Diário da Vida. Eu sou a Vanessa e aqui nós falamos sobre verdades da vida. Você pode conferir depois todas as playlists que tem por aqui, com vários assuntos diferentes. Tem muita coisa sobre religião, sobre espiritismo, sobre vida passada, sobre lugares diferentes que existem no mundo, religiões diferentes, culturas, povos diferentes. E em muitos desses vídeos eu falo sobre a Idade Média, porque são histórias contadas e que tiveram alguma história nesta parte da história mundial. E hoje você vai ter mais uma aula de história por aqui, onde vai saber tudo sobre a Idade Média, este período considerado assombroso, o período das trevas, das sombras e do absurdo poder que a Igreja Católica tinha sobre tudo e sobre todos. E teve muita coisa bem feia acontecendo nesse período. E você vai saber disso nesse vídeo de hoje, se me acompanhar até o final. Então vamos saber tudo, do início até o final da Idade Média, ou a época medieval, ou também a época das trevas. O que mais que aconteceu? Como é que foi viver nessa época? Bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Já vai deixando o seu comentário. Este longo momento da história começou no século V e vai até o século XV. E aconteceu principalmente no continente europeu. Era aquela época dos grandes castelos, muralhas, Império Bizantino, feudalismo, arquitetura gótica, estatismo social, ruralização, a peste negra, cruzadas, os tribunais da Santa Inquisição, com aquelas torturas e fogueiras onde muitas pessoas foram condenadas. Muitas injustamente, como no caso de Joana d'Arc, uma das personagens mais famosas dessa época.
A época da caça às bruxas, de muitas guerras e invasões. Era a época das trevas, pois o período era tido como obscuro, tomado pelas crenças ditadas pela Igreja Católica, que desprezava o pensamento racional e que não teve produção intelectual de grande relevo. Na verdade, até teve, mas a igreja escondia e condenava tudo o que não podia ser provado e que era superior ao conhecimento dos seus líderes do clero. Por exemplo, falar com espíritos, como a prática da mediunidade, ou então as teorias de Galileu Galilei. Tudo aquilo que não podia ser provado era condenado. E tudo aquilo que alguém conseguia fazer que era além daquilo que os líderes do clero podiam, não era permitido. Essas pessoas que conseguiam ter um contato mais diferente, mais próximo com seres mais iluminados, mais próximos de Deus, e que esse conhecimento era superior aos dos líderes da igreja, isso não podia, era condenado por eles, porque só eles podiam saber de tudo, ter conhecimento sobre tudo, mas ninguém. Então, quem soubesse de algum conhecimento diferente que não podia ser provado com documentos científicos, era condenado por heresia. Então, vamos viajar no tempo? A Idade Média ela foi um período histórico, marcado por uma organização social predominante feudal, onde o poder estava nas mãos dos senhores feudais e da Igreja Católica, que era uma grande proprietária de terras. A economia era baseada na agricultura e a sociedade era dividida em estamentos. A cultura medieval foi fortemente influenciada pelo cristianismo e a arte, a arquitetura desse período incluíam estilos como o romântico e o gótico. Foram aproximadamente 1000 anos de história. A Idade Média, ou eras medievais, é o período que surge no final da Idade Antiga. Tudo começou com a queda do Império Romano no Ocidente, em 476, século V, até o início da modernidade, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano em 1453, no século XV. A Idade Média ela foi dividida por historiadores em duas eras medievais: a Alta Idade Média, entre os séculos V e X, e a Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV. Apesar de ser delimitada temporariamente, a Idade Média é um período característico da história da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Ou seja, quando acabou esta época, o Brasil ainda nem havia sido descoberto pelos portugueses. O termo bárbaro era como os romanos chamavam os povos que não faziam parte do seu império, que estavam fora dos limites romanos, ou seja, eram aqueles que não compartilhavam do mesmo costume romano, que não tinham a cidadania romana. As invasões bárbaras durante as eras medievais na Europa começaram na Antiguidade, quando o Império Romano estava em crise, entre os séculos 3 e 5. Elas foram a principal causa da queda de Roma, em 476. Povos germânicos, anglo-saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos e lombardos passaram a tomar o território do Império Romano em crise. Inicialmente, a relação entre romanos e alguns bárbaros dos arredores era pacífica, sendo que muitos serviam de mercenários para o Império.
A partir do século III, as migrações desses povos em territórios romanos tornaram-se mais frequentes e mais intensas, até a queda do Império, no século V. Essas invasões ainda marcaram a transição entre Antiguidade e Idade Média na Europa Ocidental. As estruturas do Estado romano, antes unificado na figura de imperadores, foi sendo substituída por vários reinos bárbaros independentes. Eles mantiveram, porém, aspectos políticos, sociais e culturais dos romanos, como o cristianismo. Em vários momentos, os bárbaros fizeram alianças com a Igreja Católica e com a elite política romana, formando os reinos romanos germânicos. Durante séculos, os bárbaros lutaram para estabelecer reinos na Europa Ocidental, que, no geral, duravam apenas algumas décadas. As constantes batalhas entre os reinos tornavam as antigas cidades romanas muito perigosas, o que levou ao movimento de êxodo urbano. Nesse caso, a população que antes vivia sob a proteção do exército romano agora tinha que fugir para as áreas rurais. Mas e aí, o que caracteriza a Alta Idade Média? O período ficou marcado pelo domínio dos reinos bárbaros na Europa e pela formação do sistema feudal, com a ausência do Estado romano. É nessa época que a Igreja Católica emerge como a principal instituição política da Europa Ocidental. Os germânicos têm origem no norte da Europa, onde se reuniam em tribos organizadas como confederações militares. Nesse contexto, a guerra era determinante para a economia e a estrutura política deles. Com uma cultura ligada ao militarismo, eles valorizavam a honra e a fidelidade. Assim nasceu o Comitatus, um acordo de reciprocidade no qual os soldados juravam ficar a serviço de seu comandante, enquanto este jurava proteção a seus soldados. Foram contribuições da cultura germânica para o sistema feudal. Os francos foram povos bárbaros germânicos que se instalaram na Gália, atual França, Bélgica, Países Baixos e parte da Suíça, da Itália e da Alemanha. Após a queda do Império Romano, eles dominavam os galo-romanos, povo que habitava a Gália, até então ocupada pelos romanos. O reino dos francos foi um dos mais importantes e duradouros da Europa. Sua história se divide entre duas dinastias principais, a Merovingia e a Carolíngia. Clovis I, um dos reis mais poderosos da dinastia Merovingia, foi o responsável pela expansão do reino, quando se aliou com a Igreja Católica e se converteu ao cristianismo no final do século V. A aliança entre os francos e a Igreja representou uma importante barreira para o avanço árabe, que se estendeu para a Península Ibérica, atuais Portugal e Espanha. Ou seja, a vitória dos francos, já sob o reinado de Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, que é um dos mais memoráveis conflitos envolvendo muçulmanos e cristãos, limitou a presença islâmica no continente à Península Ibérica. Na dinastia carolíngia, ou simplesmente Império Carolígio, o monarca Carlos Magno comandou os francos no período de maior extensão do território, e assim dominou grande parte da Europa Ocidental, com a sua morte. O Império Carolígio se dividiu e sofreu inúmeras invasões de outros povos bárbaros. A Europa entrou, então, em um período de guerras constantes, que durou até aproximadamente o ano 1000. Muitos historiadores consideram que esse foi o ano de consolidação do feudalismo. O feudalismo é um sistema político e econômico que esteve vigente em partes da Europa durante a Alta Idade Média. A grande influência das culturas romana e germânica marcaram o período,
sendo que essa última se dispersou pela Europa em meio às invasões bárbaras no continente. Esse sistema tem suas origens no Império Romano no Ocidente, no século III, quando a crise do sistema escravista resultou em novas formas de trabalho, como o colonato. O feudalismo surgiu entre os séculos V e X e teve seu auge no século XI. A sociedade feudal era agrária e se caracterizava por economia de subsistência e ausência no comércio. Mão de obra era servil, na qual os servos pagavam aos senhores feudais taxas, que era corvéia, banalidade e talha, para trabalhar nas terras, como forma de se apropriar dos excedentes da produção agrícola. A política feudal era descentralizada, com a administração dos feudos dividida entre suceranos e vassalos. Nessa relação entre nobres, o sucerano doava parte de suas terras a outro nobre, que devia obrigações militares e pagava taxa a seu senhor. O sucerano, como parte da troca, protegia e sustentava os seus vassalos, que administravam seu próprio feudo de maneira independente. Uma quase inexistência de códigos jurídicos existia, com plenos poderes dos senhores sobre todos que habitavam seu feudo. A Baixa Idade Média representou um período de auge e também de crise do sistema feudal, além de promover retorno das trocas comerciais na Europa. Nessa época, a Europa assistiu à diminuição das guerras entre os reinos bárbaros, ao aumento populacional e, mais tarde, às epidemias da peste bubônica. O crescimento populacional na Europa durante a Baixa Idade Média começou em meados do século XI, por conta da diminuição das guerras bárbaras e, como consequência, um período de paz. Houve também melhorias nas condições de vida da população, com mais produção agrícola e menos enfermidades. O aumento da população resultou em maior demanda de produção agrícola e influenciou o início do processo de renascimento comercial e urbano. A Igreja Católica aliou-se aos reis e tornou-se a grande ponte entre o mundo germânico e o mundo romano. Os povos bárbaros abandonaram suas antigas práticas religiosas e aderiram ao cristianismo. A fé cristã expandiu-se pela Europa Ocidental, reforçando o poder do Papa. Foi no Império Carolíngio, no século VII, que a Igreja conseguiu consolidar o seu domínio. O imperador Carlos Magno conquistou uma grande quantidade de terras e doou algumas delas à Igreja. Começava aí a formação dos estados pontifícios, grandes quantidades de terra que estavam sob o domínio do Papa. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava a ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, logo abaixo vinha a nobreza, e na base estavam os servos, os únicos que trabalhavam e sustentavam as classes de cima. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica. Os servos trabalhavam na terra para o seu próprio sustento, de sua família e do seu senhor. A Igreja Católica tornou-se a instituição mais poderosa da época, influenciando todos os aspectos da vida medieval. A Igreja possuía vastas propriedades de terra e controlava a educação através de mosteiros e escolas. O clero, incluindo monges, bispos e o Papa, desempenhavam um papel central na administração dos sacramentos, na orientação moral e na política. A Igreja também foi responsável por importantes reformas e movimentos religiosos, como a Reforma Cluniacense, que visava restaurar a disciplina monástica e a independência da Igreja. Inquisição, Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição. Foi um grupo de
instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. As sentenças da Inquisição poderiam ser, além da morte na fogueira, o exílio, multas, as galés, a prisão perpétua e o confisco de bens e propriedades. Começou no século XII na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana para substituir a prática anterior de utilizar clérigos locais como juízes. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais do século XII até meados do século XV. Após muitas mudanças, até hoje ainda existe com o nome de Congregação para a Doutrina da Fé. Claro que de forma mais leve, pois na época das torturas a crueldade era aplicada no nível máximo. Haviam tipos e instrumentos de tortura inimagináveis que provocavam os maiores níveis de dor e sofrimento. Muitas pessoas morriam durante essas torturas. Você não tem noção do arrepio que eu estou sentindo em cada frase dessas que eu trago aqui sobre esse assunto. Guerras santas ou cruzadas foram expedições militares que os reinos católicos da Europa Ocidental organizavam com o objetivo inicial de tomar a Terra Prometida, que era a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos árabes. Depois houve o avanço desses objetivos, já que os cruzados ou cavaleiros de Cristo passaram a desejar outras partes do mundo árabe. Oficialmente aconteceram 9 cruzadas, mas há outras não oficiais, como a Cruzada dos Mendigos e a Cruzada das Crianças. Entre as cruzadas oficiais destaca-se a Quarta Cruzada, financiada por comerciantes de Veneza, com o intuito de tomar o porto da cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. O local servia de ponto estratégico para o comércio marítimo, como o Oriente. Por isso havia o interesse dos comerciantes. Chegamos aí a um período de renascimento comercial e urbano. Nesse cenário, a Quarta Cruzada e a conquista de Constantinopla pelos cristãos foram então acontecimentos essenciais no processo de reestruturação das redes comerciais entre a Europa e o Oriente. O renascimento comercial e urbano é a reabertura do comércio europeu, que inclui o surgimento das feiras e dos burgos, que são cidades formadas a partir do comércio, entre os séculos XI e XIII. É relacionado o período ao aumento das trocas comerciais, que continuaram existindo na Europa feudal, mesmo que em menor escala. A Quarta Cruzada, em especial, abriu novas rotas marítimas para o comércio com o Oriente, pelo Mar Mediterrâneo. Com isso, surgiram novas feiras, próximas às cidades feudais, onde os mercadores encontravam mais segurança para vender seus produtos e realizar trocas. A peste bubônica é uma doença contagiosa que abalou a Europa em vários momentos difíceis. Porém, entre as eras medievais, o período de maior contágio e morte foi durante a Baixa Idade Média. As epidemias de peste negra, como ficou conhecida, mataram milhares de pessoas entre os anos de 1300 e 1380. E há registros de que em regiões da Europa feudal, a doença pode ter ceifado a vida de 1/3 da população local.
Estudos recentes indicam que a peste bubônica provavelmente intensificou o declínio populacional nos feudos e a fome que já estavam em curso. No século XIV, as estruturas que mantinham o sistema feudal passaram a ruir. Questões climáticas, o aumento populacional para além do que os feudos suportavam, levaram a grandes períodos de fome e epidemias. Com a população diminuindo, mudanças econômicas privilegiaram o início de uma economia monetária. A servidão deixou de ser a base do trabalho no campo e as taxas passaram a ser pagas em moedas. Novos agentes sociais surgiram, como os burgueses e os camponeses livres, que não mais dependiam da terra de seus senhores para sobreviver. Enquanto isso, a expansão do Império Turco-Otomano e a tomada de Constantinopla em 1453 mudou toda a estrutura do mundo medieval, no Ocidente e no Oriente. Durante a Idade Média, a capital do Império Bizantino foi o principal ponto de referência dos cristãos no Oriente e ponto de origem das riquezas que chegaram na Europa Ocidental. Mas, para além de sua importância cultural, a queda de Constantinopla representou o início de outros tempos. O fechamento das rotas marítimas no mar Mediterrâneo forçaram mercadores a buscar novas rotas para o Oriente. Começava então o planejamento que levaria às grandes navegações, marcando assim o início da Idade Moderna e o fim das eras medievais. Eu lembro muito bem de uma aula de história que eu tive lá no segundo ano do ensino médio. Faz bastante tempo isso, mas eu ainda lembro muito bem de duas coisas relacionadas à Idade Média, que a professora ela passou assim de uma forma muito rápida, em um conteúdo que se resumia a 2 parágrafos sobre a Santa Inquisição e as Cruzadas. E eu nunca mais me esqueci dessa aula, porque foram 2 assuntos que me chamaram muita atenção, que me despertou um interesse em querer saber mais sobre aquilo ali. Porém, nos livros de história não trazia muita coisa sobre aquilo. Era uma coisa muito resumida que tem nos livros de história escolares. E também não tinha muito acesso fácil à internet para pesquisar mais sobre esses assuntos. Mas eu fui crescendo com aquele interesse. Até que um dia, depois de muito estudo sobre doutrina espírita, sobre vidas passadas, essas coisas todas que eu já comento aqui no canal, nas outras playlists, um dia eu descobri que eu tive uma vida passada medieval. E aí esse interesse por essa parte da história, por essa cultura medieval, por tudo que aconteceu durante essa época, isso aumentou muito. É realmente uma parte da história, um assunto que começou a me fascinar ainda mais, de buscar mais conteúdo sobre isso, de ver filmes sobre essa época e também conhecer histórias de cidades que viveram muito forte essa época medieval. Então tem muitos vídeos aqui que eu já trouxe de algumas cidades que conservam até hoje muito bem vários vestígios da época medieval que elas tiveram. E eu ainda vou trazer aqui muitas outras cidades, lugares que foram muito fortes, que viveram muito intensamente esta época da história e que ainda conservam a arquitetura. Muita história por trás de vários castelos medievais, as muralhas desta época que eram construídas em muitas cidades. A arquitetura que ficou e que hoje é muito preservada em várias cidades também. Tudo isso traz muita história para contar. E que eu vou trazendo aqui vários desses lugares contando essas histórias. E eu também já trouxe por aqui o relato de regressão da vida medieval que eu tive e das coisas que eu lembrei até o momento. Onde eu visualizei algumas coisas e eu já trouxe um relato por aqui.
E aí, o que você achou dessa história? Se você assistiu os outros vídeos onde eu falo sobre alguns termos que apareceram por aqui, você consegue entender melhor como que surgiram, o que realmente eram os povos lombardo, otomanos, germânicos, que eu já comentei bastante nos outros vídeos sobre as histórias de lugares que esses povos aparecem. Através dessa explicação toda de hoje, você consegue entender como que a Igreja Católica chegou ao poder que ela tem hoje, como que tudo começou e o grande poder que ela já teve um dia, de uma forma bem negativa, por sinal. O que dizer dos tribunais da Santa Inquisição? Todas as torturas que eram realizadas ali. Se você quer saber mais detalhes desta parte da história, existe um livro espírita, é um romance espírita da autora Mônica de Castro, ditado pelo espírito Leonel. O nome do livro é Gisele, a amante do Inquisidor. É uma história real, psicografada, e que conta todos os bastidores da Santa Inquisição. Tudo o que acontecia por trás daquilo que era visto por outras pessoas, como que era feito a entrega de pessoas para a tortura, para serem julgadas, condenadas, e muita coisa bem feia que aconteceu entre os inquisidores. Afinal de contas, o livro se chama A Amante do Inquisidor. E lembrando, é uma história real que um dia aconteceu de verdade e traz muitos detalhes de como que as coisas eram feitas, de como que as torturas eram feitas, do quanto muitas pessoas inocentes sofreram horrores durante essas torturas. A história desse livro se passa nessa época. E a personagem da Gisele, além dela ser a amante do Inquisidor, ela teve participação ao entregar pessoas para a tortura, em troca de alguns favores. Então, se você quer saber mais como que era esses bastidores da Inquisição, muitas histórias nunca conhecidas, nunca reveladas, que você não vai encontrar em nenhuma outra fonte, em nenhum livro de história, está nesse livro psicografado dessa história real que aconteceu nesta época medieval. E é uma boa sugestão de leitura, porque além de você ter um conhecimento a mais sobre esse período, você vai ter um conhecimento a mais sobre o espiritismo também. Então é uma dica de leitura que eu deixo para você. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou desse conteúdo de hoje. Talvez assim se inicie uma nova playlist aqui no Diário da Vida, falando sobre fatos históricos. Histórias, passagens históricas que já aconteceram, trazendo um pouco de aula de história aqui sobre alguns acontecimentos importantes ao longo da história do mundo. Deixa o seu comentário sobre o que você gostaria de ver por aqui, que outras histórias podemos contar, a sua opinião sobre o assunto, o seu conhecimento. E a partir desse vídeo de hoje você consegue entender um pouco melhor sobre esses povos que existiram nessa época, sobre essas cidades medievais, aquela arquitetura antiga que tem tanta história para contar, sobre os castelos medievais. Eu ainda vou trazer muito conteúdo sobre isso, uma série enorme falando sobre castelos medievais que existem no mundo. E tem cada história incrível, castelos incríveis, que você vai conhecer aqui no Diário da Vida com suas histórias e suas curiosidades. Também tem muitas cidades muito medievais que conservam muito bem a sua arquitetura original, que tem muita história em cada pedra utilizada ali. E você vai conhecer muitas histórias futuramente se ficar acompanhando o Diário da Vida. Então já se inscreve no canal para não perder tudo que ainda vem por aí. Já assiste os outros vídeos que nós temos por aqui sobre histórias de lugares diferentes, de cidades diferentes que existem e que tiveram sua história medieval também. Tem outras playlists que você pode conferir aqui. Tem muito vídeo sobre espiritismo, sobre vida passada, sobre sonhos, intuição.
É aquele tipo de conteúdo que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E com certeza você vai encontrar algo que você gosta. E se não encontrar, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção nesta aula de história que tivemos por aqui hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.